semana passa a correr, mas há momentos que têm de ser aproveitados. O mundo está cheio de lugares para conhecer e paisagens maravilhosas onde podemos mergulhar. Apreciar só não basta, é preciso ter atenção à conservação dos locais. É este o lema do Museu da Paisagem, que é virtual e dedica-se à preservação da paisagem e do ambiente. O Museu da Paisagem já abriu ao público. É o resultado de um projeto de investigação com a marca da Escola Superior de Comunicação Social. Começou a ser desenvolvido em 2017 e ensina as pessoas a ler a paisagem. O Museu da Paisagem é um museu com sede digital que promove a cidadania paisagista e que, de alguma forma, procura criar uma mediação entre os públicos e as paisagens e promover a leitura da paisagem, o entendimento da paisagem e que, dessa forma, se tornem cidadãos mais responsáveis e que as suas opções de vida tenham em conta o impacto do modo como agem na paisagem. A paisagem é um sistema vivo que está em constante transformação. O que é registado hoje já não será exatamente igual amanhã. Por isso, a equipa teve de se adaptar a esta realidade. Isto foi um desafio imenso, porque isto nunca tinha sido feito, não é? Portanto, nós não sabíamos muito bem como é que isto se resolvia. Todos os esportes que nós desenvolvemos, nunca seguimos aquilo que tínhamos a certeza que já resultava, isso não nos interessava do ponto de vista da investigação. E eu acho que o desafio foi, de alguma forma, primeiro saber como ler a paisagem, porque nós somos de comunicação e não somos técnicos de paisagem, para depois explicar, traduzir de alguma forma a leitura que fizemos a outras pessoas que ainda não sabem ler essa escrita. Em Portugal há muitas paisagens, mas o museu escolheu a linha do Tejo como zona de investigação. Tínhamos que delimitar o território porque não conseguíamos fazer o país todo nestes 18 meses em que criámos este projeto e o território escolhido teve a ver com os parceiros que colaboraram no projeto, com o Politécnico de Lisboa, Santarém, Castelo Branco e a empresa Strix, que todos os parceiros estão junto ao Rio Tejo e a linha de Tejo foi, de alguma forma, esse eixo de narrativa desta paisagem que nós trabalhamos. O Museu da Paisagem não é um museu tradicional. A sede é online, mas pretende que as pessoas tenham uma experiência real. O site disponibiliza diferentes conteúdos que complementam a visita aos locais. Além disso, os visitantes dispõem de uma aplicação móvel. Temos uma aplicação que foi desenvolvida em parceria com o ISEL, com outra escola do Instituto Politécnico de Lisboa, que é um auxiliar de visita de paisagem. Portanto, a aplicação identifica o utilizador e o sítio onde ele está, a referência GPS do utilizador, e sugere uma série de pontos de leitura de paisagem na proximidade. Se o leitor for até ao lugar, ele detecta que ele está naquele lugar e dá-lhe uma pontuação por essa ida lá. Há pontos extra se houver uma interação sobre o lugar, a escrita de um texto, um comentário, o envio de uma fotografia, e o utilizador vai ganhando pontos. E ao ganhando pontos vai subindo de nível, e ao subir de nível tem acesso a mais pontos, cada vez mais especiais e mais frágeis. Isto também é uma forma de alguma forma, proteger alguns pontos que nos interessa, que quem se interessa pela paisagem os visite, mas que de alguma forma se protejam de uma massificação e de uma visita pouco cuidada. Este projeto contou com a participação de investigadores, docentes e alunos de várias escolas. No total, estiveram envolvidas mais de 60 pessoas. A grande vantagem de se colaborar num projeto de investigação, a pessoa consegue crescer nas mais diversas áreas, basta dispor-se, basta organizar-se, estruturar um plano de tarefas. Eu, desde escrever textos para uma publicação, para o nosso livro do Território do Tejo,
também fotografei, também filmei, fiz também muita gestão de projeto, estive a coordenar no fundo esta gestão de projeto com coordenar com as microtarefas, desde, por exemplo, agora para a montagem desta exposição física e no fundo é tudo isso, é trabalhos desde coordenação, execução, planeamento, foi muito isso. O Museu da Paisagem é um arquivo que pretende acompanhar as transformações na paisagem portuguesa. A equipa quer desenvolver uma programação regular com visitas guiadas, conferências e outras atividades. A preservação da vida marinha está na ordem do dia. Hoje, no Panorâmica, fica a conhecer o João Correia, biólogo e fundador da Flying Sharks. Licenciou-se em Biologia Marinha e Pescas pela Universidade do Algarve e esteve 9 anos a trabalhar no Oceanário de Lisboa. A experiência e a paixão por animais marinhos levou a escrever livros, mas foi uma noite de amigos que mudou para sempre a vida de João Correia. A Flying Sharks nasceu em 2006, depois do biólogo refletir sobre o mar, o universo e a vida. Boa tarde, João. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Claro que sei que foi uma noite entre amigos com o José Graça, também ele biólogo marinho, que mudou toda a sua vida. A que conclusões chegaram? Nós somos assim os dois, umas mentes irrequietas e estávamos à procura de desafios novos, coisas assim malucas. Eu já tinha sido convidado com alguma frequência para fazer transportes para outros aquários, ou seja, transportar bicharada, por exemplo, dos Estados Unidos para Valência e outras operações similares. E entre um gin tónico e outro começámos ali a conspirar que estava se calhar na hora de começarmos um negócio nosso. E foi assim que nasceu a Flying Sharks, no dia 1 de setembro de 2006, e não tem parado de crescer e, enfim, gosto de pensar de se afirmar no mercado desde essa data. E como é que surgiu esta paixão pelo mar? Porque o João é licenciado em Biologia Marinha, sempre esteve ligado ao meio? Desde miúdo que sempre gostei de bicharada em geral. As minhas composições, não é, aquelas redações do que é que eu quero ser quando for grande, eram sempre biólogo e falava em ir para a África, estudar girafas e leões e não sei o quê. Depois com idas à praia e não sei o quê, porque sempre tive a sorte dos meus pais, passávamos aquelas 2 semanas tradicionais no Algarve durante o verão, máscara, tubo, começo a mergulhar ali com umas barbatanas a chapinhar na água e começo a achar todo aquele ambiente absolutamente extraordinário. Mais tarde vem a paixão pelos tubarões, documentários na televisão, livros, uma ida ao SeaWorld nos Estados Unidos, em Orlando. E quanto mais leio sobre tubarões, quanto mais vejo em livros, televisão, etc., mais me apaixono pelos bichos. E finalmente, a machadada final veio com o Jaws, com o filme. Quando eu finalmente o vi, que era muito pequenino quando saiu, em 75, mas vi uns anos mais tarde, fiquei completamente doido pelo filme em geral, particularmente pelo cientista, o Mr. Hooper, que é o gajo de óculos que estuda tubarões, e eu basicamente olhei para ele e pensei, não, é este gajo que eu quero ser quando for grande. E quando chegou esta ideia então de criar a empresa, foi muito pela facilidade lucrativa, mas também sobretudo pela conservação. O negócio da captura e do transporte de animais marinhos é um negócio que envolve números muito altos, não escondo isso. Por exemplo, fretar um avião, um Boeing 747 desde Miami até Lisboa, e fiz isso várias vezes, estamos a falar assim de números na casa de $250 milhão, por exemplo, são números muito a sério. E não escondo que essa vertente do negócio me cativou, claro que sim. Por outro lado, também faço palestras a miúdos, falo sobre tubarões em escolas há muitos anos. Faço muita palhaçada com eles, fazemos uns teatros e explico muita coisa sobre tubarões. E faço isso nas escolas, mas também fiz muitos anos no oceanário. E ver o brilho nos olhos dos miúdos, quando se faz essas brincadeiras numa escola, ou quando se faz no oceanário, é completamente diferente. Porque a pessoa está ali num setting, não é? Num ambiente em que a pessoa está a contar uma história e está um tubarão a passar por trás. Os miúdos entram e vamos imaginar que não têm consciência rigorosamente nenhuma ambiental, zero, é absolutamente impossível saírem de lá iguais. Saem de lá a entender o flagelo dos microplásticos,
do finning, do corte das barbatanas de tubarões para fazer sopa de barbatana de tubarão, alterações climáticas, a destruição de habitat, a quantidade de espécies que estão a perder-se por causa da atividade humana, a queimar florestas, a Amazónia. Ter a oportunidade de falar ao público, particularmente às crianças, sobre estas coisas, mas com bicharada viva por trás, cativou-me. Mas a Flying Sharks, para que se perceba, então uma empresa de captura e transporte de animais Sim. para zoos e oceanários. Isso. Mas que dimensão ética isto transporta? Há um aspecto muito importante. Nós só transportamos para aquários ou zoos de alto perfil. Normalmente instituições certificadas e que de alguma forma preenchem requisitos considerados absolutamente imprescindíveis nestas coisas. Não nos passa pela cabeça, por exemplo, vender a uma instituição que trabalha assim de uma forma mais irregular, em que os bichos não têm condições mínimas. Por exemplo, vendemos animais aqui ao Aquário Vasco da Gama, que têm condições absolutamente extraordinárias para animais de pequeno porte. Mas nunca poderíamos, por exemplo, vender, sei lá, um tubarão que cresça até 3 metros para uma instituição que tenha tanques pequenos. Desde que os bichos sejam retirados do seu meio selvagem para serem colocados num local que oferece condições extraordinárias. E esse local desempenha uma função de educação e de consciencialização do público à séria, que não seja só conversa, não é? Não seja só violino. Se for de facto uma missão de conservação à séria, sem dúvida, a componente ética deste trabalho acho-a perfeitamente aceitável. Mas como é que explica, apesar do que defende e dos valores que defende e a sua empresa, como é que explica o seu trabalho, aquilo que faz, para as pessoas que são muito a favor da liberdade intrínseca dos animais? Sim. Será, por um lado, mantê-los em cativeiro não lhes diminui a qualidade de vida? Nós, curiosamente, neste setor dos parques zoológicos, é um setor muito autorregulado. Nós somos os primeiros a apontar o dedo às instituições que consideramos que não estão a oferecer condições dignas de bem-estar aos animais. Antes da lei os apanhar, já nós os apanhamos. E já nós começámos ali o processo de lobbying interno a dizer, malucos, vocês têm que melhorar aqui a vossa imagem, porque essa má imagem repercute-se em todos. Claro. Portanto, um mau aquário é uma montra péssima para todos os aquários. E, pelo contrário, um bom aquário dá uma boa imagem. Infelizmente, no mundo perfeito, libertar-se os bichos e eles viveriam felizes da vida. Mas, na realidade, isso não ia acontecer. Os bichos iam morrer todos. Porque estão condicionados a aceitarem peixe, etc., por mandarem uns pinotes e baterem numa bola de borracha. Se os soltarmos no meio selvagem, vão andar a vida inteira à procura de um gajo de fato de mergulho que lhes dê peixe à boca. E morrem à fome. Por todos estes motivos e mais alguns, acho que temos de estar tranquilos quanto ao facto de que os animais que são mantidos em cativeiro agora têm condições excelentes. É uma atividade que está lentamente a acabar e não vão haver parques novos com poucas condições, com más condições, porque a lei e a opinião pública hoje em dia proíbem isso completamente. Completamente. Ok, os animais são capturados. Sim. Eles não sofrem? Há, de facto, estudos sobre se os peixes sofrem, se sentem dor. Sim, se sentem dor, já sabemos isso. Sabemos que há níveis hormonais neles que aumentam, que disparam quando há um impacto, não é? Quando o bicho leva uma pancada. Portanto, isso não está em questão. Pronto, portanto, os peixes, que são, em boa verdade, os animais com os quais mais lidamos na Flying Sharks, convive bem com isso. E os invertebrados, então, nem se fala. Portanto, as estrelas do mar, as anémonas, esses tipo reagem ao toque e mais nada. Mas depois temos os mamíferos. E os mamíferos é uma história completamente diferente. Todos vimos, ou muita gente viu, lá está, naqueles documentários, o The Cove, sobre a captura dos golfinhos numa baía no Japão. O Blackfish, sobre a captura das orcas, etc. Aí, e com o devido respeito para os meus colegas que trabalham nesta área e que trabalham com mamíferos marinhos, aí vou ter que dizer que não me agrada muito ver mamíferos marinhos em cativeiro. Porque aí, sem querer ser fuleiro, ir ao mar
separar uma cria de uma família de golfinhos não é muito diferente de ir a um centro comercial e roubar um miúdo. Portanto, isto é uma ideia, enfim, estapafúrdia, mas estamos a falar de animais que têm uma hierarquia social muito elevada, em que os mais velhos protegem os mais novos, há um chefe, muitas vezes até uma chefe, muitas vezes são sociedades matriarcais, e normalmente capturam-se os mais pequenos, porque são mais fáceis, adaptam-se melhor a cativeiro. Eu não conseguiria, para dizer a verdade, não conseguiria ir para o mar, para Cuba, ou um dos poucos países que ainda dão licenças para fazer essas coisas, e roubar um juvenil à família e trazê-lo para um parque. Não conseguia. Obrigada. Obrigado, muito obrigado. A Sara Matos estudou audiovisual e multimédia na ESC e usa a fotografia para passar a mensagem. Mas sabes que força pode ter uma imagem? Conheça agora o dia-a-dia de uma fotojornalista. Sem uma fotojornalista não conhecíamos o mundo. Eu estudei audiovisual e multimédia na ESC e ao longo do curso eu fui percebendo que aquilo que eu gostava mesmo era de fotografia. E no último ano tive uma cadeira opcional de fotojornalismo e percebi que realmente era aquilo que eu queria fazer, e ter fotografias publicadas nos jornais, poder contar histórias através da fotografia, e desde então tenho sido freelancer e tenho colaborado com diferentes jornais e revistas nacionais. O fotojornalista é quase como os nossos olhos no mundo, que nos mostram a realidade sem a manipular, sem a embelezar, nem pelo contrário a tornar mais feia, não. Deve ser o mais real possível e nos traz histórias que precisam de ser contadas. Os meus dias de trabalho são sempre imprevisíveis e são tudo menos monótonos. Normalmente sei a agenda no dia anterior à noite e acabo por fazer muita coisa de agenda. Atualidade política, é fotografar entrevistas e nunca sei muito bem o que vou fazer amanhã. Tem dias em que eu acho que a imprevisibilidade é uma chatice, mas depois dou por mim durante o dia a andar de um lado para o outro quando aparecem coisas à última da hora e gosto disso. O que é giro é conhecer pessoas novas todos os dias, fazer coisas novas, aprender coisas novas e é mais desafiante. Todos os dias é um desafio. Aqui o que eu faço mais são retratos. No jornalismo, no dia-a-dia, acaba-se por fotografar muitas pessoas. Aqui eu fotografo pessoas, mas tenho muito mais tempo para o fazer. Portanto, eu gosto disso. A fotografia deve funcionar para causar alguma coisa nas outras pessoas. E o que eu gosto mais é fotografar pessoas, acho eu. Transmite alegria, tristeza, revolta, compaixão, transmite muito mais. Os meus objetivos para o futuro acho que são conseguir sempre fazer o melhor possível, em menos tempo, e tentar fazer mais jornalismo. Numa altura em que os jornais não nos dão tempo e espaço, sinto que tem de partir também de mim. Eu acho que o mais importante é as pessoas fazerem aquilo de que gostam. E a partir daí, tem tudo para dar certo. Se gostam da fotografia, se gostam de fotojornalismo, força, façam tudo o que for possível, tirem as fotografias que conseguirem, vejam muita fotografia. Se gostarem, se empenharem, é meio caminho andado para as coisas resultarem. Agora olhamos para o que se faz na ESC. O Making Of acompanhou os trabalhos de fotografia dos alunos do primeiro ano da licenciatura em Audiovisual e Multimédia. Ora vê. Sou o Ricardo e estou no primeiro ano do curso de Audiovisual e Multimédia. Sou Mariana Barreiros, estou no primeiro ano de Audiovisual e Multimédia. Este projeto foi feito no contexto da disciplina de fotografia teórica, com a professora Ana Janeiro.
O objetivo do trabalho consistia em realizar um projeto fotográfico, uma sequência de 10 imagens, que andasse à volta da questão do eu, do self, ou seja, como eu me vejo a mim. Este projeto consistia em nós refletirmos sobre nós próprios e escolhermos uma fotografia que nos autorrepresentasse, ou seja, que passasse uma mensagem sobre nós ou, por exemplo, sobre uma personagem fictícia que nós quiséssemos criar. Para este trabalho eu dei o nome de Movimento Sufocado, exatamente porque quis tratar a questão de como é que eu posso representar um backstage que existe na criação de máscaras que nós colocamos todos os dias, principalmente nas redes sociais. Eu recebi o objeto que faz as bolhas. Eu pensei, eu fora da bolha, eu com as bolhas à minha frente, e pensei o que é que isso significava para mim, e por acaso fazia imenso sentido. Todo este processo de apresentar as nossas perspectivas num ambiente que no fundo nos dá conforto. Daí eu ter também utilizado o meu quarto como cenário, os tons azuis e escuros, exatamente por causa dessa questão do enclausuramento. Acabou por, se calhar, atribuir demasiada monotonia à sequência fotográfica. Então o que eu tentei fazer a partir daí foi, a partir do mesmo conceito, conseguir explorar em diferentes ambientes. Este projeto que eu apresentei abrange muito de mim. Abrange a minha parte mais interior, mas abrange também a minha parte mais exterior, que eu passo às pessoas e no meu dia-a-dia. Bolhas em inglês é bubbles, e há um termo em inglês para descrever pessoas mais animadas ou contentes e energéticas, e isso é bubbly. Mostra que eu, muitas vezes, estou tão focada no meu mundinho ou na minha realidade que eu às vezes me abstraio de tudo o resto, que se calhar devia estar a dar mais atenção. A professora de fotografia teórica, ela ao longo das aulas foi-nos mostrando vários artistas que mostraram os seus conceitos e arte. Acabaram por, se calhar, influenciar, a refletir também num sentido mais estético e mesmo conceptual, porque todos esses autores têm um conceito por trás, então comecei a pensar que isso seria importante para o meu trabalho. Quando tirámos a fotografia, eu fiquei, ok, isto não está como eu quero, vou ter de fazer alguma coisa. Então eu lembrei-me que, pronto, felizmente temos a opção da pós-produção, e isso, como eu não sabia fazer as coisas, não sabia fazer algumas coisas, isso realmente deu alguma dificuldade, mas com a ajuda do professor nós conseguimos. Tive alguma dificuldade em exatamente expor as minhas ideias à minha professora, exatamente por considerar que se eu usasse aqueles conceitos como um projeto final, se calhar poderia não estar a dar tanto valor como eu sei que poderia ter. Primeiro aprendi que as melhores ideias podem vir da forma mais espontânea. A imagem que nós temos na nossa cabeça sobre o projeto que queremos às vezes nunca fica como acontece. Acho que se eu tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa, dificilmente o faria. Eu sinto que, mesmo que me dessem mais tempo para eu melhorar o trabalho, eu sinto que é aquilo que eu quero transmitir, e mesmo que a níveis estéticos, a níveis técnicos não haja demasiada ou a total perfeição, digamos, também não é isso que eu procuro. Hoje a nossa viagem fica por aqui, mas podes continuar a acompanhar-nos nas nossas redes online. Não percas os nossos conteúdos exclusivos no Instagram e no Facebook em e2.esques e no YouTube em e2esques. Até para a semana!